estudarmos a confissão. Então, nós estamos no capítulo 26, né? Passamos aí bem da metade, estamos caminhando aí já para o final. Vimos muita coisa, muita instrução, bem substancial mesmo, e nós tentamos de muitas formas aplicar isso à nossa realidade. Então, o que nós estamos vendo aqui é aquilo que nós cremos, né? Aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, como a nossa fé é sumarizada, como ela é resumida nos seus mais diversos aspectos. Então, esse capítulo de número 26, ele é um capítulo muito singular, muito particular da Confissão de Fé Batista de 1689. Muito particular. Porque nós não encontramos esse capítulo nas confissões irmãs, seja na Confissão de Westminster, ou seja na Declaração de Savoy. Então, a Declaração de Savoy, ela é um espelho da Confissão de Westminster, com modificações quanto ao seu governo de igreja, quanto à forma que ela entende que deve ser gerida a igreja, ser vivenciada a administração da igreja, né? Então, a particularidade é que ela mantém o entendimento do pedobatismo, de que os filhos de cristãos também fazem parte da nova aliança. Possivelmente, a Confissão de Fé Batista de 1689 se baseou na Declaração de Savoy, porque a Declaração de Savoy já havia feito algumas modificações quanto ao seu governo de igreja, quanto à independência das igrejas locais. Então, por sua vez, a Confissão de Fé Batista de 89 fez as suas modificações quanto ao credobatismo, quanto ao entendimento de que a igreja só deve batizar a crentes professos diante do credo, por isso que credobatismo. Diante do credo, diante da profissão de fé, portanto é necessário uma idade mínima para entendimento da fé, entendimento do evangelho, né, para que haja a regeneração, e então, diante disso, os professos podem ser batizados. Então, nós vemos essa modificação. Então, isso é muito importante porque esse capítulo, ele destaca-se, é o capítulo que mais diverge das outras confissões. Ele mostra a particularidade bem específica da concepção batista do ser igreja, de viver a igreja, de viver a obra de Cristo Jesus na criação de um povo. Nós tivemos aí até agora 5 aulas, essa é a nossa aula de número 6, e nós abordamos muitos aspectos. Fizemos uma introdução, eu não vou projetar ainda não. Fizemos uma introdução para mostrar as diferenças entre a Confissão de Westminster e a Confissão de 89, cientes de a Confissão de Westminster é a primeira e tem mais, digamos assim, tem mais notoriedade do que a Declaração de Savoy, porque as igrejas presbiterianas são mais expressivas no Brasil e no mundo também do que as igrejas congregacionais enquanto à sua denominação, né? Não enquanto ao seu sistema de governo. Então, quando eu falo em congregacional, ou eu posso estar falando do sistema de governo, que também é adotado pelos batistas, né? É um sistema de governo congregacional, ou eu posso estar falando da denominação, né? Daquilo que denomina aquela igreja, né? Que é o congregacionalismo, ok? Então, nós vimos aí muitos aspectos desse capítulo de número 26, do parágrafo 1 até o parágrafo 4, nós vemos aí a descrição da concepção do que concerne a Igreja Universal, ou a Igreja Invisível, que é colocado pela confissão de forma intercambiável, né? Entendendo que a Igreja Universal também é uma designação para a Igreja Invisível, a Igreja formada
pelos verdadeiros crentes, por todos aqueles que foram eleitos por Deus e chamados em Cristo Jesus. Nós ressaltamos algumas diferenciações, porque esses primeiros capítulos, eles fazem paralelo, esses primeiros parágrafos, eles fazem paralelo com os 6 parágrafos encontrados na Confissão de Westminster. O que nós temos na nossa Confissão de 89 é um apêndice que é encontrado na Declaração de Savoy. Então, a Declaração de Savoy desenvolveu a sua concepção quanto a governo de igreja, a forma de ser igreja. Só que ela não colocou isso na sua declaração. Ela anexou, é um documento à parte. Então, nós vemos puritanos como John Owen, nós vemos puritanos como John Cotton assinando essa declaração e esse documento. O que a Confissão de 89 fez foi pegar esse documento, fazer algumas modificações para ressaltar a necessidade de conversão, de entendimento do Evangelho, para então ser recebido como crente verdadeiro em suas igrejas, e colocou isso na confissão mesmo, ao contrário do que a Declaração de Savoy fez. Então nós vimos aí a sua concepção quanto à Igreja Universal, nós vemos a descrição da sua identidade, o seu caráter invisível e o seu caráter visível. Então a Igreja Universal necessariamente ela tem uma manifestação visível. Nós vemos isso no parágrafo de número 2. Se nós dissermos que fazemos parte da Igreja Universal, necessariamente nós devemos, é obrigação de todo cristão, fazer parte daquela que representa visivelmente uma igreja invisível, que são as igrejas locais, formadas por todos os verdadeiros crentes diante da sua profissão de fé. Nós vimos a perpetuidade dessa igreja, embora algumas igrejas locais, algumas igrejas visíveis possam morrer, possam ser destruídas, a igreja invisível nunca deixará de ter a sua visibilidade, a sua representatividade, nunca deixará. Ela é indestrutível, é algo que aparentemente é improvável. Nós não levantamos armas para lutar contra a oposição dos homens maus, nós não levantamos. Nós simplesmente somos perseguidos e mortos, perseguidos e mortos. Então, a olhos sem fé, pode parecer improvável que essa igreja seja perpétua, já que para o mundo, para os lobos, nós somos como presas fáceis. Nós somos como cordeiros à semelhança do nosso Senhor e somos levados ao matadouro todos os dias em todo o mundo. Então parece muito improvável que essa igreja permaneça, já que aos olhos do mundo ela é tão indefesa, né? Mas o nosso general não é simplesmente um general de carne e osso, né? O nosso general também é Deus, além de agora ter carne e osso depois da sua encarnação. Então, nós vimos isso, nós vimos a certeza real da igreja, a sua realeza, né, a sua majestade. Nós vimos que a autoridade, no parágrafo de número 4 dessa igreja, ela não vem de homens. A autoridade dessa igreja não vem de tradição. Por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana coloca a pé de igualdade das Sagradas Escrituras os escritos de tradição, porque a concepção deles é muito simples. Qual é a concepção deles? Se a Igreja Católica Romana, se essa igreja ela tem poder para dizer o que é Escritura ou não, ela pode imputar o mesmo poder para dizer que outros textos também têm autoridade. Então, se nós conversarmos com qualquer católico um pouquinho mais entendido, eles vão dizer categoricamente que nós devemos
a Igreja Católica Apostólica Romana o fato de nós termos uma Bíblia em nossa mão, porque foram eles que disseram quais livros iriam entrar e quais livros não iriam entrar, e eles que preservaram isso daí, né? Então, eles podem usar o mesmo poder para determinar que outros escritos também têm autoridade, e assim eles fazem. Então, eles concebem a tradição, os escritos da tradição, com a mesma autoridade da Bíblia Sagrada, mesma autoridade, né? Então, nós vemos que a autoridade não vem de tradição, não vem de grupos religiosos, não vem de homens, mas vem do próprio Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então, se o Cristo ele fundou a igreja sob o seu sangue, se Cristo é o cabeça da igreja, somente ele pode determinar a forma de ser a igreja. Não existe a possibilidade de achismos na vida da igreja. Eu acho que é assim, eu entendo que é assim, eu compreendo que é dessa forma. Não. Se ele é o Senhor da igreja, como Senhor, portanto, como proprietário da igreja, somente ele pode determinar a forma de ser da igreja. A noiva é dele. A noiva não é nossa. A noiva é dele. Ele determina a forma de ser, como essa noiva vive. E então nós vemos aqui a importância de compreender o contexto daquela época. Eles estavam lutando, acabaram então de ver o boom da Reforma Protestante e o desenvolvimento da Reforma Protestante, e eles estavam lutando contra o poder da Igreja Católica, que tomava para si a prerrogativa de única igreja verdadeira, e do Papa como aquele que substituiu ao Senhor Jesus Cristo. Então, olha o tamanho da arrogância, da prepotência dos líderes da Igreja Católica. Diante disso, se na cátedra maior da Igreja Católica Apostólica Romana há um vigário de Cristo, há um substituto de Cristo, ele tem poder para determinar o que é sacro, o que é sagrado ou não, não é? A voz que sai daquela cátedra é canônica, é sagrada, é voz de Deus. Então eles podem perdoar pecados ou colocar pessoas no inferno. Eles têm o poder para isso, porque tem no seu regimento, ali na sua constituição corporativa, alguém que substitui o Senhor Jesus Cristo. Então, é contra isso que as confissões fazem frente, colocando o Papa, por exemplo, talvez de uma forma não tão propícia, como aquele anticristo que haveria de vir, né? Em 2 Tessalonicenses lá, né? O anticristo que haveria de vir. E aí nós vemos aqui talvez um ponto passivo de correção, mas entendendo o contexto que eles viviam, nós podemos compreender o fato deles identificarem isso, porque era aquele que tinha poder no Ocidente, né? Depois da divisão da Igreja da Inglaterra com o catolicismo, eles perderam um pouco o seu poder. Houve uma reformulação do catolicismo na Inglaterra com a Igreja Anglicana. Diante disso, aqueles que foram surpreendidos pelo desvendar das verdades das Sagradas Escrituras não aceitaram as imposições ainda da Igreja Anglicana, não mais Igreja Católica, e aí nós vemos então o nascimento dos puritanos, dos quais nós somos herdeiros, né? Então a nossa confissão ela foi fundada pelos puritanos congregacionais e batistas. Ok, então nós passamos por capítulo 5, do capítulo 5 até o capítulo 15, do parágrafo 5 até o parágrafo 15, nós não vemos mais a confissão tratando de Igreja Universal. E é interessante porque, embora a confissão seja muito prática nos 4 primeiros parágrafos, nós vemos ali algo que
parece um pouco abstrato, né? Porque a Igreja Universal nós não conseguimos tocar, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos experienciar, nós não conseguimos. Nós fazemos tudo isso, tocamos, vemos e experimentamos através da igreja local, através das igrejas como essa, espalhadas pelo mundo, independente da sua, do seu tamanho, independente da sua expressividade quantitativa, é através de igrejas locais como essa que nós experimentamos os vários aspectos da igreja universal. E ela separa, olha a quantidade de parágrafos aí, só para descrever como a realidade universal deve ser vivenciada na igreja local. E aí nós vimos isso no parágrafo 5, nós vemos o seu mandato original, o mandato original fundamentando aí, sendo fundamentado pelo o que acabara de ser dito no parágrafo 4, da autoridade de quem tem um cabeça. Nós vemos o seu mandato original de ser representante de Cristo Jesus na terra. Nós vemos aí a necessidade de nós sermos testemunhas de Cristo Jesus. O parágrafo de número 5, nós vemos que essa igreja ela tem uma membresia definida. Essa membresia definida é o ajuntamento de todos aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Então, se Deus elegeu antes da fundação do mundo, o que é que a igreja local deve ver? A igreja local deve buscar, naqueles que professam a fé em Cristo Jesus, evidências de que eles são aqueles que foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo. É por isso que a igreja deve ter muito cuidado para receber no seu hall de membros os professos cristãos. Não, a igreja tem que examinar a fé. A igreja tem que verificar, sondar se há evidências de que eles são aqueles. Porque se eles fazem parte da Igreja Universal, eles têm que demonstrar característica de que eles são justificados, de que eles buscam a santificação, de que eles aguardam a glorificação. Então, o parágrafo número 6 mostra essa membresia definida. Definida aqui é o caráter de específica mesmo. Os membros dessas igrejas são santos por chamamento, é o que diz o parágrafo. São santos por chamamento. O parágrafo de número 2, mostrando essa designação de santos por chamamento, eles chamam de santos visíveis. E aí é importante entender isso, porque são santos cuja santidade é possível enxergar, é possível experimentar, é possível ver, né? E é muito importante, porque tudo isso é necessário conversão. Tudo isso é necessário regeneração. Se são visíveis, há evidências de que eles são santos. O que a igreja deve fazer é examinar, julgar se essas evidências realmente são verdadeiras ou são hipócritas, são encenações, são fingimentos. Ok. Passamos aí, parágrafo número 7, né, que fala do poder autoritativo. Esse poder ele foi constituído pelo próprio Cristo, que é o cabeça. Então, a igreja local recebeu a procuração do próprio Cristo, que é o Senhor da igreja, para se autogovernar. Então, a igreja, nada tem poder sobre a igreja. O único que tem poder acima da igreja é o cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. O único, né? Ninguém pode interferir na igreja, nenhuma organização, nenhuma associação, nenhuma junta, ninguém tem poder, né?
para impor qualquer determinação sobre a igreja local. Seja essa associação, essa junta formada por outras igrejas, formada por outros líderes eclesiásticos, não importa. É a igreja que tem poder sobre si. Ela se autogoverna abaixo da mente de Cristo, que são as Sagradas Escrituras. Ok. Nós estamos no parágrafo número 8, que vai até o parágrafo número 13, que fala do governo da igreja. Esse governo nomeado é o governo definido pela igreja. É o governo designado pela igreja. Governo definido por Cristo para a igreja. É o governo designado, nomeado por Cristo para a igreja. Então, nós não podemos, por exemplo, criar ofícios como se fossem cargos, como se nós tivéssemos a necessidade de agradar pessoas proeminentes na sociedade ou na igreja, né? Nós não podemos ressuscitar ofícios já mortos, como o ofício, por exemplo, de profeta, como o ofício de sacerdote, como o ofício de apóstolos. Nós não podemos ressuscitar, porque eles foram definidos, foram levantados, foram nomeados para um período de tempo necessário no plano de redenção, na história da redenção do povo de Deus. Então, os sacerdotes ficaram para trás porque eles cumpriram o seu papel. Os profetas ficaram para trás porque cumpriram o seu papel. Cada um num ponto da história da redenção. Os apóstolos, por sua vez, também ficaram para trás porque cumpriram o seu papel, aquilo que estava designado para eles. Numa medida ou outra, aqueles que o Senhor constituiu hoje como líderes, eles retêm algumas características desses ofícios, sacerdotes, profetas e apóstolos. Não o ofício, mas dons que podem ser encontrados nesses ofícios. Assim como também cada cristão tem essas características também, sacerdote, de profeta e de apóstolo, né? Observando ali o papel desempenhado. Então, esse governo, ele foi nomeado pelo Senhor. Nós vimos o parágrafo de número 8, na última aula nós vimos o parágrafo de número 9, e hoje nós vamos continuar do parágrafo de número 10. Eu pedi que os irmãos assistissem aí a aula, para que os irmãos pudessem ficarem mais a par do que nós vimos, já que faz mais de um mês, né, que nós não temos aula. Então, todo esse bloco que vai até o parágrafo 13, ele tem a mesma nomenclatura aqui, né, que é falando sobre a igreja local, sobre esse governo nomeado, sobre esse governo definido, específico. Então, nós vimos, por exemplo, que a nossa confissão, ela reconhece dois ofícios que ficaram, né? É o ofício de bispo, presbítero ou pastor, né? Então, esses termos a confissão reconhece como intercambiáveis, né? Bispo, esse caráter de supervisão, e presbítero, essa ideia de ser alguém maduro, né? Um ancião, ou pastor, aquele que pastoreia o rebanho. Então, esses termos são sinônimos, digamos assim. E ela reconhece também o ofício de diácono. Não reconhece outros ofícios além desses, né? Eu mencionei para os irmãos que alguns fazem diferenciação, mas esses que fazem diferenciação entre pastor como ofício e pastor como função, eles, até agora eu só vi sendo feita essa diferenciação, mais presbiterianos. Porque eles precisam fazer essa diferenciação, apesar de o pastoreio ser encontrado nas Sagradas Escrituras realmente como uma função que o presbítero exerce, o ato de pastorear, porque nas Sagradas Escrituras a designação de pastor, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo com essa designação.
nós encontramos os presbíteros exercendo a função de pastoreio, mas sendo chamado de pastor, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo. Mas eu estou informando isso só para efeito de informação e para ressaltar um ponto. Por que os presbiterianos fazem essa diferenciação tão evidente? Porque na sua constituição governamental, eles reconhecem dois tipos de presbíteros, presbíteros regentes e os presbíteros docentes. Nós vamos ver um pouco mais na frente isso. Então, se eles reconhecem esses dois tipos de presbíteros, eles têm que fazer alguma diferenciação. Seriam aqueles presbíteros que são dados à palavra e seriam os presbíteros que são dados à administração. Não à palavra, mas para administrar. Né? Então, essa diferenciação. Então, por isso que eles fazem muito isso. Né? Então, nesse parágrafo de número 10, e no seguinte, a Confissão de 89 expõe o que deve ser o ofício principal daqueles que foram separados para o ministério pastoral, a saber, o ministério da palavra. Esse é o ofício principal, né? É a função principal. Da mesma forma que exorta qual deve ser a resposta da igreja em relação aos seus ministros. Isso é muito importante. Por quê? Porque se esses que foram dotados, foram chamados, eles devem exercer um ofício principal, a igreja tem que contribuir para isso, ou não? A igreja não pode ser tropeço para isso. A igreja tem que contribuir para que eles exerçam esse ofício principal e não embaraçar o ofício deles com coisas que não devem ser exercidas por ele. Então, vamos aqui à confissão e eu vou fazer algumas observações. O trabalho dos pastores é atender constantemente ao serviço de Cristo. Então, eles não servem à igreja, eles servem primeiramente, sobretudo, a Cristo. Eles não devem agradar os irmãos, eles não devem agradar a igreja, eles devem agradar e responder unicamente, supremamente ao Senhor Jesus Cristo em suas igrejas, no ministério da palavra e oração, com a assistência às suas almas, como quem deve prestar contas a Ele. Não prestar contas em primeira instância à igreja, mas a Ele. Então, essa é a pedra angular do ministério pastoral. Essa é a pedra diante da qual, né, tudo deve ser alinhado, tudo. É o ministério da palavra. E aí eu queria, antes de olhar para esses versículos aqui, Atos capítulo 6, os irmãos já conhecem, né? E havia algo embaraçando o exercício desse ministério por parte dos apóstolos, né? E aí eles resolveram isso, criando outro ofício para atender aquilo que não cabia a eles. Mas o que eu quero ressaltar, por esse próprio bloco aqui, os irmãos percebem que o ministério da palavra não é só pregação. Embora alguns entendam que é só pregação. Alguns entendem que o ministério da palavra é só pregar. Né? Mas essa própria porção que eu separei, a gente vê que não é. Olha aqui, ó. O trabalho dos pastores é atender constantemente ao serviço de Cristo em suas igrejas, no ministério da palavra e oração, com a assistência às suas almas. Então, a assistência às suas almas vai muito além de só pregação. Mas eu quero fazer outras observações aqui. O ministério da palavra significa ser ministro do evangelho de Cristo Jesus. O ofício pastoral, ele vai muito além da pregação, muito além. Vamos abrir alguns textos aí só para a gente entender isso. Atos capítulo 20, Tiago capítulo 3, Hebreus capítulo 13. Alguém aproveita e abre também em Atos 6, 1 de Timóteo 3. Nós vamos ler os primeiros. Atos 20, Tiago 3, Atos 20, 28, diz o quê? Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu para pastorearmos a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ok.
constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus. Evidentemente, esse pastoreio não é só a pregação da palavra, né? Nós vamos ver isso em outros blocos também, porque existe a precaução de ser líder. Tiago capítulo 3, versículo 1 diz o quê? Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mesmos, sabendo que havemos de receber maior fruto. Então, nós vamos ser analisados não se nós pregamos bem ou mal, não se nós pregamos com mais profundidade ou menos profundidade, mas é porque ser líder significa alguma coisa. Hebreus 13, 7 diz o quê? Lembrai-vos dos vossos dias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Imitai a fé que tiveram. Eles deviam imitar só a pregação? Evidentemente que não, né? A vida do líder deve autenticar a sua pregação. Ele não pode viver uma vida dissoluta, por mais que ele pregue fielmente e profundamente a palavra de Deus. Mas ele não deve ser pego tirando a autenticidade da sua pregação. Lembra lá do que os judaizantes quiseram fazer com Paulo em Gálatas. Em Gálatas não, né? Naquela região da Galácia, e nós vemos isso sendo descrito pela própria pena de Paulo na carta que ele escreve aos Gálatas. Quando Paulo mostra ali que a estratégia dos judaizantes era minar o caráter dele, a reputação dele, para que assim pudessem achar descrédito na pregação que ele proferia, no evangelho que ele pregava. Então, olha como é interessante, o ponto de Paulo ali é simples. Não é a pessoa que dá autoridade à palavra, ao pregador, mas é a palavra, o evangelho, que dá autoridade ao pregador. Mas Paulo entende a artimanha deles. Por isso que Paulo, naquela carta, dá vários relatos autobiográficos, para mostrar que de forma alguma ele fez acepção de pessoas, para mostrar que de forma alguma ele estava agindo contra o Senhor Jesus Cristo e contra aqueles que Deus levantara, em vários momentos, até o ponto de repreender um dos maiorais entre os apóstolos, o representante do colégio apostólico, que é Pedro, mostrando a sua integridade, mostrando o seu caráter e a quem ele deveria submissão, que é o Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o ministério da palavra vai muito além do que somente pregar o evangelho. Pregar o evangelho deve ser tanto em palavras, isso é para todo crente, mas é indispensável para o líder. Porque você pode não viver assim e ser membro da igreja, mas você não pode ser líder da igreja se não viver assim. Então nós vemos as cartas pastorais, por exemplo, que são enviadas a Tito e a Timóteo. Ali mostra o que é requerido necessariamente para o levantamento do líder. Aquelas descrições em 1 Timóteo capítulo 3 e Tito 1, se não houver um daquele ponto, naquele candidato ao episcopado, ao pastoreio, ele não pode ser levantado. Mas se houver um daquele ponto em qualquer um de vocês, vocês podem ser membro da igreja. Mas é indispensável para o líder. O que é que a igreja tem que fazer? A igreja tem que fazer duas coisas. Tanto contribuir para que dá fundamento, dá suporte, para que ele não seja embaraçado e caia por tropeço por causa da igreja naquilo que ele deveria exercer e deveria ser, como a igreja tem que constantemente supervisionar para ver se ele continua obedecendo ou se encaixando naquelas diretrizes. Não é assim que a igreja faz uns com os outros?
nós verificamos constantemente a fé uns dos outros. Nós analisamos a fé uns dos outros para considerar se esses ainda estão aptos a fazer parte da noiva da igreja. Isso também deve acontecer com os seus líderes. O que acontece na nossa natureza caída é somente um dos pontos. É a supervisão opressora, imputando aos líderes sentimentos, pensamentos egoístas e carnais. Principalmente quando esses líderes, eles exercem a sua função, as suas funções contra desejos e inclinações da carne de alguns membros da igreja, de algumas pessoas da igreja. Mas o outro lado não exerce. Às vezes, o que é que fazem? Às vezes, colocam uma carga extremamente pesada sobre os lombos do pastor. Então, o pastor ele tem que ter entendimento de direito, tem que ter entendimento de administração, tem que ter entendimento de engenharia até, de pedreiro, de manutenção, tem que ter entendimento de financeiro e, sobretudo, ainda tem que pastorear e pregar a palavra de Deus. Então, a igreja requer algo, mas não dá subsídio para que ele exerça esse papel. Por que eu estou ressaltando isso? Porque o que nós temos visto, que é o comum, infelizmente, é sempre observar um desses dois lados. Meus irmãos, a igreja não pode exigir o que ela não dá fundamento para que seja exercido da parte dos pastores, da parte da liderança. O problema que nós vemos hoje é porque muitos mesmo, compreendem a igreja como um clube social, onde eles são cheios de direitos. Então, nós temos que ter muito cuidado quando a nossa carne fala, independente de estar certo ou errado. Muito cuidado mesmo, né? Então, meus irmãos, voltando aqui, como é que só a pregação da palavra trata isso? Não trata. É o tato, é a confrontação, é a exortação que trata. Isso é colocar a palavra em exercício. Isso faz parte do ministério da palavra. Então, o ofício pastoral vai muito além só da pregação. O ministério da palavra é inculcar, é aplicar, é supervisionar a palavra de Deus, vivendo a vida da igreja naquela comunidade, entre os irmãos, observando partes que a pregação não toca, partes que a pregação não preenche. Quantos irmãos não saem daqui, por exemplo, com dúvidas diante das pregações? Existem pontos que os irmãos não compreendem das pregações. E os irmãos não podem ficar processando porque existe mais instrução ali. E aí os irmãos passam para a próxima instrução, para a próxima exposição. Mas os irmãos continuam com dúvidas. O ministério da palavra está no aconselhamento. O ministério da palavra está na exortação. O ministério da palavra está na pregação, no ensino, em todos esses pontos, na supervisão. O ministério da palavra está em todos esses pontos, né? É o exercício da palavra na vida da igreja. Por exemplo, observe como o próprio apóstolo Paulo e o próprio Senhor Jesus Cristo tratou, por exemplo, de questões pessoais, questões reais, de pontos extremamente específicos que ele não fez em suas pregações. Ele tratou de questões pessoais, por exemplo, enviando cartas. O Senhor Jesus Cristo, especialmente no Evangelho de João, nós vemos várias vezes o Senhor tendo encontros pessoais e tratando questões específicas e reais, né? 1 Timóteo 3,2 diz o quê? E depois o 5,15. 1 Timóteo 3,2. Bom, esse daqui, Atos 6, os irmãos já conhecem, né? Eles estavam gastando muito tempo fazendo aquilo que não cabia a eles fazerem, os apóstolos, né? Que era coisas, se nós observarmos, meus irmãos, nós vamos tratar disso depois, mas são coisas louváveis,
cuidando de órfãos e viúvas. Mas eles estavam deixando de lado aquilo que era principal, que era se dedicar à oração e ao ministério da palavra, né? E aí, Atos 6, nós vemos aí aquilo que depois foi oficializado como um ofício, que foram os servos do povo de Deus, né? Os ministros ali do povo de Deus, reconhecidos como diáconos. 1 Timóteo 3, 2 e 5, 17. Diz o quê? É necessário, portanto, que o bispo seja repreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ok, então isso é indispensável, né? Ele tem que ser apto a ensinar. 5,17 diz o quê? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, presbíteros, que presidem bem, com especialidade que se apagam na palavra e no ensino. Então, aqueles que são dados à palavra. Nós vamos ver esse 5,17 mais na frente. Pode explicar melhor o que seria a palavra? Pega o microfone aí, alguém tem o microfone. Por muito tempo, pastor, eu tive uma compreensão inadequada a respeito do que fala 1 Timóteo 3,2, do bispo ser irrepreensível. Podia explicar melhor? De não encontrar nele nada passível de repreensibilidade, né? Ele é íntegro em sua conduta, ele é íntegro à sua moralidade. Então não é o fato dele ser perfeito, mas, por exemplo, não é encontrado nele algo passível de repreensão, né? E algumas dessas características são até descritas no próprio texto, né? Ele governa bem o seu lar, né? Ele é uma pessoa que tem o bom testemunho da parte de todos, da parte da sociedade, da parte da vizinhança, né? Não é encontrado nele algo passivo de repreensão, né? Em termos práticos, ele não tem um nome sujo na praça, ele não pede dinheiro a agiota, ele não tem dá cheque sem fundo, ele não mente, anda, né, mentindo para os irmãos, né? Ele não extorque os irmãos, né? Ele cuida bem do seu lar, ele tem filhos que são submissos, são ensináveis, podem nem ser descrentes, mas são respeitáveis, podem nem ser crentes, mas são respeitáveis. Ele lidera a sua casa, a sua esposa é submissa. Uma esposa que não é submissa torna a pessoa inapta para o ministério pastoral, porque ele não governa bem o seu lar. Então, uma esposa autoritária, uma esposa que fala com os homens da igreja como se fosse homem, como se ela fosse homem, que fala alto para os homens da igreja, uma esposa que não tem um bom relacionamento com as irmãs da igreja, porque é opressiva, porque é uma pessoa difícil de se relacionar. Essa esposa, ela mostra à sociedade, à igreja, que ele é passível de repreensão. Porque se ele não governa, imagine se ele pegar uma pessoa dessa na igreja, que nem a esposa dele, como é que ele vai tratar? Porque vai aparecer, não vai? Como é que ele vai tratar? Se nem em casa ele trata. Então, essas são características que o tornam passivo de repreensão, né? E vários outros exemplos aí. Pastor, eu também fiquei com dúvida. 5,17, quando ele fala assim, os presbíteros que presidem bem. O senhor pode explicar melhor se presidem bem? Certo. A gente vai falar um pouquinho mais na frente disso daí, quando é feita a diferenciação de presbítero regente e presbítero docente, né? A gente vai falar. Mas, resumindo, é só os que são bons pastores da igreja. Né? São aqueles que se dedicam mais, né? São aqueles que exercem a supervisão da igreja, né? Bispo é supervisor, né? Aqueles que exercem a supervisão da igreja com dedicação, né? Com maior empenho, né? Os que se afadigam na palavra, meus irmãos,
Esses que se afadigam na palavra, vamos lá, se afadigar na palavra. O que é que isso significa? Falem aí. O que é necessário para alguém se afadigar na palavra? Vamos lá, podem falar. Para presidir bem e se afadigar na palavra. O que é necessário? Se afadigar o que é se afadigar? É ficar cansado de, né? Então, o que é necessário para se afadigar na palavra e para presidir bem? O que é presidir bem? Dar harmonia à igreja, dar solidez à igreja, dar unidade à igreja, dar forma à igreja como é requerido dele, né? Todos esses caráteres, tanto administrativo como organizacional da igreja mesmo. Todas essas características. O que é necessário para essas coisas? Pronto. Tem que conhecer bem, mas o quê? O que é necessário? Gastar tempo, mas o quê? Mais o quê? Pode entrar na nossa realidade, não precisa entrar no contexto de 2000 anos atrás, não. Mais o quê? Gastar dinheiro. Tem que ter livro ou não tem? Não é? Aí vocês conseguem conceber um se afadigar na palavra sem material e sem tempo? Dá para fazer isso? Dá para fazer isso? Não! Por isso que dobrados honorários aqui está falando de finanças mesmo. Finanças mesmo. Então, como é a realidade hoje? A realidade de hoje é assim, ó. A igreja quer pastores fiéis, tementes, experimentados na palavra, mas não dá subsídios para isso. É melhor ir para o Praia das Maravilhas, não é não? Junto com a Alice. É melhor, porque é fantasia demais, não é? É muita fantasia. Não dá, meus irmãos. Não dá. Então, e olha como é que essas realidades que são requeridas do pastor também são colocadas sobre a igreja. Sobre a igreja. Por que são requeridos do pastor? Porque o pastor tem que ensinar à igreja que é necessário isso. Necessário. Não dá para requerer algo se a igreja não dá suporte para o exercício daquilo que é necessário para ela. Imagine uma igreja que tem líderes que não têm essas características, porque essa é a realidade. Com certeza existiam líderes que não tinham essas características. Pessoas que presidem bem e que se afadigam na palavra. Se não fosse assim, Paulo não falava dessa forma, Paulo não orientava dessa forma. Não é? Então, imagine a realidade, a vida, a saúde da membresia da igreja, da própria igreja, de uma igreja cujos pastores têm essas características e de outra que não tem. Será diferente ou não? Será divergente ou não? É evidente que será, meus irmãos. Porque existem igrejas que perdem membros, seja por obstinação, seja por falta de compromisso, seja por falta de envolvimento, e vão para outras igrejas e essas pessoas estão muito bem nas outras igrejas. Por que isso acontece? Por que acontecem essas coisas? Porque tem pessoas que saem de algumas igrejas porque, não, aquelas pessoas eles entram muito nas nossas vidas e vão para outras igrejas e estão muito bem nas outras igrejas, se vestindo mal, se comportando mal, sem dar testemunho, mas estão lá em algumas igrejas. Por que isso acontece? Isso é reflexo da liderança. A igreja é reflexo dos seus líderes. O pessoal tem que compreender, assim como uma empresa é reflexo do seu gestor. É evidente, o líder conduz, o líder mostra a visão, o líder mostra o caminho. Por isso que ele tem que ter todos os recursos necessários para que ele seja instrumento que ele deve ser, que é instrumento de Deus para o seu povo. Imagine se cada um de vocês, para que vocês fossem alimentados e pastoreados, cada um de vocês devesse exercer aquilo que é requerido do líder. Se afadigar na palavra, presidir bem a igreja. Imagine cada um de vocês tendo que resolver questões
extremamente difíceis da igreja. Então, é isso, mas a gente não vai falar mais porque a gente já falou, né? Ok. Cabe às igrejas, e aí a gente já entrou nesse ponto, mas beleza. Cabe às igrejas a quem eles ministram, né, os pastores, não somente conceder-lhe devido respeito, né, e esse é algo que deve ser supervisionado uns pelos outros, né? Quando os pastores estão sendo desrespeitados, não é para o pastor chegar e falar com essa pessoa, não. As igrejas têm que supervisionar isso. Que é isso, cara? Que falta de respeito é isso? Né? Por quê? Porque isso vai minando também. Pastor tem sentimentos, pastor tem emoções, pastor é humano também. E isso vai minando. Por exemplo, quando um irmão vê alguém da igreja destratando a esposa do pastor, os filhos do pastor, a igreja tem que cuidar disso. Não é porque não é com você que você não vai ter consequências. Se o pastor for destruído, toda a igreja vai ter consequência. Toda a igreja. Né? Então, cabe às igrejas a quem eles ministram não somente conceder-lhes o devido respeito, mas também repartir com eles de todas as suas boas coisas. Isso aqui está fazendo referência especificamente a Gálatas 6,6. As coisas de acordo com a sua capacidade. Então, o que é que é imoral? A igreja prosperar financeiramente e o líder definhar financeiramente. Isso é absurdo. Isso é extremamente absurdo. Por exemplo, enquanto os líderes da igreja passam necessidade financeira, os membros da igreja estão convidando esses líderes para fazer um culto de ação de graça por uma casa nova que foi comprada. Estão conversando sobre carros novos que ele comprou. Estão conversando sobre o concurso que passou, sobre a promoção que eles tiveram. E isso não reflete na honra e no cuidado que essas igrejas devem dedicar aos seus líderes, aos seus pastores. Então, isso é imoral, meus irmãos. Vamos lá. Vamos ler o 17, vamos ler o 18 agora. 1 de Timóteo 5, 17 e 18. Vamos ler os dois aí. 17 e 18. Devem ser considerados os dobrados honorários dos presbíteros que presidem bem, com especialidade, se afatigam na palavra e ensinam, pois a Escritura declara, não amordaçam do boi quando pisam trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Ok. 1 Coríntios 9, 14 e Gálatas 6, 6. 1 Coríntios 9, 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ok. Gálatas 6, 6. Aí nós vamos ler do 7 ao 10 para ver como esse 6 é desenrolado de forma maravilhosa do 7 a 10. Ok. Lembra lá que Gálatas 6 está sendo um desenvolvimento da luta das obras do fruto do Espírito e as obras da carne. Lembra disso? Para a gente entender bem o Gálatas 6, é importante entender de onde vêm as reflexões posteriores, né? As reflexões anteriores. Né? Gálatas 6, 6. Vamos ler o 6 aí. Pronto. Todas as coisas boas é recurso monetário, certo? Está falando também, inclui aqui recurso monetário, dinheiro. Ok, agora olha interessante aqui. Olha como é interessante os versículos seguintes. Não vos enganeis. Olha as palavras que ele usa aqui, que coloca mais luz, lança mais luz, o fato de não tratarem aqueles que os instruem com dignidade. Lembra lá o que estava acontecendo em Gálatas 6. Quem estava sendo desprezado? O apóstolo Paulo. Quem instruiu
as igrejas da Galácia? O apóstolo Paulo. Num primeiro momento, Paulo diz que quando foi lá com eles e teve enfermidade, se possível fosse, eles arrancariam os próprios olhos para dar a Paulo. Aí muitos dizem que o espinho da carne de Paulo foi um problema nos olhos, né? Por causa disso. Pode ser também, não sei. Né? Ok. Mas, e agora eles estavam desprezando Paulo. E olha o que as Escrituras dizem aqui depois de... Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faz participante de todas as coisas boas, aquele que os instrui, não é? Os irmãos acham que existe alguma possibilidade, mesmo sem fazer uma análise mais profunda, entender que todas as coisas boas podem não ter recurso financeiro aqui, sustento? É evidente que não, meus irmãos. Ok. Não vos enganeis. Olha aqui, meus irmãos. A gente refletiu sobre isso quarta-feira, de que em muitos momentos, zombar do povo de Deus é zombar do próprio Deus. Olha quem ele coloca aqui como instrumento de zombaria que reflete, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Olha, ele acabou de falar das obras da carne e do fruto do Espírito. E ele está mostrando que a falta de gratidão na manutenção, na participação daquele que os instrui é obra de quê? Da carne. E isso reflete como a Deus? Como zombaria. Como zombaria. E ele diz, mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, que são, entre alguns aspectos, participar de coisas boas àquele que nos instrui. Fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, ou da carne ou do Espírito, né? Se não desfalecermos. Por isso, enquanto tiver oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Né? Ok. Vamos passar aqui, né? De modo que eles, os pastores, possam ter um suprimento confortável e não serem enredados em assuntos seculares. Achei esse texto tão interessante das Sagradas Escrituras e também da confissão, porque essa é a realidade. Uma vez eu estava conversando com um colega de seminário, ainda no seminário, né? Ele tinha o seu trabalho muito bem estabelecido, né? Com toda a ilusão de estabilidade que os concursos públicos podem dar, né? Então, tinha toda a sua estabilidade muito bem. Ele estava desempenhando, naquele momento, um cargo de confiança, estava lutando, né? Fazendo todos os sacrifícios possíveis para que ele desempenhasse aquele cargo de confiança durante um determinado período de tempo para que aquele salário fosse incorporado na sua remuneração. Então ele estava fazendo todos os sacrifícios possíveis, todos. Bom, a reflexão consequente dessa realidade é que se ele se deparar com a realidade de necessidade de deixar o trabalho dele para um ministério pastoral, como ele responderia? Como ele responderia? Né? Porque ninguém garante que ele iria para uma igreja gigantesca, com muitos recursos, que suprisse igualmente a sua remuneração. A saída, então, foi defender com todas as letras a bivocação. Bivocação. Olha, ele começou a usar os argumentos, né, de todas as formas. Eu não estou dizendo que não é possível ter pastores bivocacionados. Mas o meu ponto é simples. Não todos. Não todos, meus irmãos. O nosso ponto lá na conversa não foi de imposição de nada. O ponto foi muito simples. Foi muito simples. Assim. Não, com certeza é possível ter pastores que exercem duas vocações, né? É estranho
Porque o dom do ministério foi dado a alguns e não a todos. E se a igreja vê que aquele recebeu o dom do ministério não vai exaltar e honrar a Deus por ter alguém no seu meio que recebeu aquele dom, munindo de todo o suprimento para que ele exerça 100% daquele dom, quando outros não têm. E nosso ponto foi simples assim, foi dizer, tudo bem, mas não diga que será igual. Não diga que você vai preparar as mensagens, os estudos, os aconselhamentos com a mesma profundidade, com a mesma dedicação. Você terá que sacrificar alguma coisa. E se você não vai sacrificar o seu trabalho, você vai sacrificar ou a igreja ou a sua família. Mas você vai sacrificar alguma coisa. Não tem problema. Ninguém vai brigar aqui. Aí eu fico triste quando alguém usa o argumento de Paulo. Meus irmãos, se Paulo passasse a vida toda trabalhando, fazendo tendas, ele não fazia a metade do que ele fez. É simples. Cada tenda que Paulo fez foi uma prova contra as igrejas que não assistiram. Cada tenda. Foi tempo a menos na pregação, foi tempo a menos na proclamação do evangelho, no ensino da palavra. Cada tenda que ele fez. É tanto que ele usa isso não de forma positiva, não. O pessoal fala como se estivesse batendo no peito, se exaltando. Eu não recebo da igreja. Não recebo. Nenhum dos nossos pastores recebe salário da igreja. Como se fosse algum mérito. Como se fosse algum instrumento de exaltação. Então, é muito diferente. Vamos ver aqui. Paulo, essa 1 Timóteo, 1 e 2 Timóteo e Tito são conhecidos como cartas pastorais. Ele está instruindo jovens pastores, hein? Olha o que ele diz em 2 Timóteo. E a última carta que Paulo escreve. Olha as palavras que ele usa nas palavras póstumas dele aqui. 2 Timóteo 2, 1 a 4. O que diz aí a palavra de Deus? Vamos ler devagarzinho, né? 2 Timóteo 2, de 1 a 4. Vou ler. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmiti a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Aí ele vai usar a metáfora bélica, né? Do exército. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O que é arregimentar? Ele foi convocado para quê? Para ser administrador? Para ser zelador? Para ser advogado? Ele foi arregimentado para quê? Para ser pastor. Para ser oficial. É isso que ele deve desempenhar. E não se envolver em coisas dessa vida. Porque Paulo está ciente de assim como ele deu a sua própria vida para fazer a obra de Cristo, todos aqueles que foram vocacionados como tal devem dar as suas vidas também. Por quê? Para que a igreja não seja desnutrida. Para que a igreja se alimente. Para que a igreja receba todos os nutrientes necessários para que fiquem firmes e fortes na luta contra esse mundo mau, que não brinca. Meus irmãos, esse reino parasitário, cujo rei é Satanás, está alimentando os seus soldados diuturnamente. Não para de nutrir os seus soldados para agirem contra vocês, contra um povo de Deus. Então é muita tolice e ignorância não usarmos e dar subsídios para que aqueles que Deus levantou nos nutra também para lutar essa batalha contra os agentes de Satanás.
não é somente autodepreciação, não. É criar armadilhas para nós mesmos. Nós mesmos. Por quê, meus irmãos? Quando nós semeamos, nós não colhemos no outro dia, não. Quando nós semeamos, às vezes, dependendo da semente, dependemos do que nós estamos plantando, nós demoramos anos ou meses para colher. Então, a deficiência das igrejas não serão vistas no momento imediato, não. A deficiência para com os cuidados dos seus líderes poderão ser vistas e nem sequer percebidas, com famílias arruinadas, homens que não sabem liderar, mulheres que não suportam ouvir a palavra submissão, lares desajustados, famílias desajustadas, filhos rebeldes e cultos desorganizados, sem qualquer reverência. Divórcios, adultérios, homens com nome sujo na praça, homens com mau testemunho na praça, tidos como péssimos profissionais. Vocês acham que a igreja não toca tudo isso? É evidente que toca. Agora existem aqueles que não querem ter esses aspectos das suas vidas tocados. E aí eles vão para igrejas que não tocam nesses pontos. Simples assim. Então, essas consequências de ter líderes fracos e frouxos não são atribuídas à deficiência da igreja. Não são. Muito difícil, meus irmãos, isso acontecer. Ou os irmãos já ouviram alguém com o casamento destruído, com a mulher que não é submissa, com os filhos rebeldes, com o homem que não é líder, com o cara que tem nome sujo na praça. Os irmãos ouviram eles fazendo a seguinte reflexão: ah, cara, eu errei tanto, sabe? Eu acho que eu deveria ter munido melhor o meu pastor, os meus líderes, a minha igreja, para que pudesse me ajudar no combate contra a carne que eu não consigo vencer sozinho, sabe? Hoje em dia eu vejo consequências de ter uma educação bíblica deficiente, de ter um pastoreio deficiente, de não ter sido instrumento para edificar uma liderança sólida na minha igreja. Os irmãos já ouviram alguém falando isso? Tem nem perigo. Não tem nem perigo. Mas é porque nós somos muito débeis na nossa reflexão. Muito débeis. Olha para igrejas fiéis. Olha para a igreja cujos seus líderes são sérios. Homens que dão a sua vida. Homens que renunciam à própria vida. Homens que se sacrificam. Olha para ver se tem membros desse jeito em suas igrejas. Olha para ver se tem membros com essas histórias na igreja. Não tem. Não tem. A vida de uma igreja fiel é a vida de crentes redimidos em constante arrependimento. Pecam, erram, mas se arrependem e voltam para o caminho da cruz. É desse jeito. É desse jeito. Agora a igreja precisa construir a estrutura para que isso aconteça. Precisa. Não dá para ser ilusório. Não dá. Chega a ser ridículo. Chega a ser tolo. Porque isso não acontece em nenhuma instância da nossa vida. Por que vai acontecer na igreja? Por exemplo, se o que nós vemos, basta você ler um pouquinho das páginas de economia dos jornais ou dos sites. Você vê empresas em declínio completo na Bolsa de Valores, em declínio completo na perspectiva dos investidores por causa dos seus maus líderes. Por causa dos subterfúgios para ganho próprio dos seus líderes. É o que nós vemos, direto. Então, se isso acontece com empresas, como isso não vai acontecer com outras áreas que dependem de líderes fortes, sábios, maduros e fiéis? Basta uma reflexão muito simples, meus irmãos. Muito simples. Agora, nós não entendemos que isso também é uma luta da carne contra o espírito. É uma luta espiritual. Nós não entendemos. Lembra lá quando o apóstolo Paulo fala
da guerra espiritual, na qual nós devemos tomar a armadura de Deus. Antes disso, ele vai mostrar como nós devemos, por que nós necessitamos da armadura. Como nós devemos enxergar os vários aspectos da vida espiritual. Ele fala do relacionamento de homem com mulher, marido e mulher. Ele fala do relacionamento na família, de pais e filhos. E ele fala em qual relacionamento? Senhores e escravos. Batalha espiritual. Não é contra o sangue ou contra a carne. Então nós devemos ter isso muito claro na nossa mente. Não sejamos fantasiosos. Então a igreja deve proporcionar ambiente para dedicação exclusiva. A igreja deve proporcionar condições para que o ofício exija, por exemplo, o homem deve ser hospitaleiro, por exemplo. O ofício exige isso. O homem deve ser hospitaleiro. O líder, né? Aquele que é separado por episcopado. A ideia do apóstolo Paulo aqui, ele diz o seguinte, ó, aquele que almeja, né, que deseja o episcopado, boa obra almeja. E aí ele vai dar a descrição. Por que as descrições? Porque ele vai dizer o seguinte, desejar não é suficiente. Se fosse só desejar, quantos não desejam, mas não têm o caráter? Não têm um testemunho para ser. Desejar não é. Desejar é o primeiro passo. Desejar é o seguinte, assim, ó, quando alguém deseja o episcopado, quando alguém deseja o ministério pastoral, o fato dele desejar o coloca diante da igreja para avaliação. Ok, agora nós vamos ler o resto. Nós temos que ler tanto nas Escrituras quanto na sua vida. Nós vamos ler agora. Então, não é algo subjetivo, entende? Aquele que deseja. Claro, começa aqui. E aí o que é que ele faz? Ele vai adequar, se não o fez ainda, mas quando o desejo vem para um crente de verdade, né, para um crente que tem um mínimo de instrução, se ele deseja, ele já compreendeu todas as prerrogativas e as consequências de algo que ele almeja. E ele sabe que será examinado. Ele sabe que o escrutínio dele vai ser bem superior ao escrutínio dos irmãos da igreja. É o que eu falo para todo mundo que aparece aqui. Todo mundo que aparece, todo mundo que serve algum serviço que aparece aqui, a primeira coisa que eu digo, você será julgado de forma diferente. Entende? O critério para repreensão sua vai ser bem diferente. Porque se você, em alguma medida, se coloca diante dos irmãos, você está servindo de testemunha, em alguma medida. Então, isso tem que ficar muito claro. Então, não é só o desejo. Tem que ter algo que fundamente esse desejo. Senão vai parecer tolice. Imagine alguém que é imaturo, neófito, que é alguém que não é íntegro, que é alguém que é birrento, que é alguém que não tem nenhuma envergadura para lidar com problemas, alguém que é insubmisso aos pais, que não lidera a casa. Imagine que esse almeja o episcopado. O que é que a igreja tem que fazer? Rir. A igreja tem que rir. O cara não tem nada que fundamente o desejo dele. Nada. Nada. E ele deseja. Só mostra quão tolo ele é. Quão ignorante ele é. Né? É isso que mostra. Ok? Ok. Então, por exemplo, se a igreja... se existe uma das características do pastor de ser, por exemplo, hospitaleiro, a igreja tem que fornecer o mínimo de recursos para que ele exerça isso que requer. O mínimo. Né? Vamos passar por esse ponto aqui. A confissão diz assim, e isso é requerido pela lei da natureza, né? E por ordem expressa do nosso Senhor Jesus, que para isso ordenou que os que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. Meus irmãos, eu já toquei bastante nesse ponto aí. Depois os irmãos leem, segundo aos Coríntios capítulo 11, é o fato de Paulo dizer que teve que despojar, por exemplo, algumas igrejas, né? Despojar algumas igrejas, receber a ajuda de algumas igrejas da Macedônia para suprir a carência que deixou a igreja aos Coríntios. Conhecendo a igreja de Corinto, conhecendo a carnalidade da igreja de Corinto, Paulo fez questão
para testemunho do Evangelho, embora ele passasse necessidade, fez questão de não receber nada deles. A segunda carta aos Coríntios, o que é que Paulo faz? Está tributando na conta deles essa necessidade. Não somente isso, o fato de ter despojado algumas igrejas, para que ele pudesse atuar para abençoar eles. E quando eles deveriam ser honrados por suprir a necessidade do seu ministro. Está aqui. Essa é uma carta que deve ser lida para todo aquele que fala que Paulo trabalhou para o seu próprio sustento na manutenção do seu evangelho. E assim todos os pastores deveriam seguir o mesmo caminho. O problema é a miopia, porque nós só vemos aquilo que a nossa carne quer. Esse é o grande problema, né? Então esse é um ponto, né? Então a igreja tem que ser realista. Todo mundo precisa de sustento, de manutenção. Não vive nesse mundo sem dinheiro, vive? Não vive nesse mundo. Essa é a realidade, né? Então nós devemos olhar com olhos realistas, né?